Boa noite a todos. Mais um programa sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. O objetivo final de todos nós, da alma, é amar Deus puramente. Como algumas religiões já falam, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas temos que amar a Deus puramente. Esse é o objetivo final. Então, hoje vamos falar sobre karma. A parte 2, a semana passada falamos um pouquinho sobre karma, mas começamos muito tarde a semana passada e também teve uma festa aqui no templo, online, mas fizemos uma festa. Comemoramos 3 anos da inauguração do Templo de São Paulo, então um dia muito auspicioso, a terça-feira passada. Eu até mostrei um vídeo para vocês, mostrei o altar do templo. Então, quando acabar a quarentena, quem quiser conhecer o templo, ele fica aqui na Moca. E eu vou dar meu WhatsApp agora, logo no início, para quem quiser receber informações sobre o templo, quiser receber o Mahamantra Hare Krishna, que vamos tocar daqui a pouco também, eu envio o áudio para vocês. Então, meu WhatsApp é 11 São Paulo 995760146. Eu vou repetir. Vai ser colocado aí nos comentários, mas eu vou repetir. 11 São Paulo 995760146. Então, quem tiver alguma pergunta sobre karma, qualquer coisa relacionada a karma, pode me perguntar. Eu irei responder de acordo com a filosofia que nós seguimos. A filosofia milenar da Índia, que se chama Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Então, responderei em cima da nossa filosofia, e é a filosofia mais antiga que existe, é a escritura mais antiga do mundo, são os Vedas. E toda essa teoria, toda essa filosofia vem dos Vedas. As outras yogas, tudo vem dos Vedas. Hatha Yoga, como todos conhecem, Jnana Yoga, Karma Yoga, todas as yogas vêm dos Vedas. Então, a medicina ayurvédica, mapa astral, astrologia, vem tudo está escrito nos Vedas. Então, nós vamos falar sobre karma de acordo com o que os Vedas nos informam. E o que quer dizer Vedas? Vedas quer dizer a verdade que descende. A verdade vem direto de Deus para nós, sem passar por nenhum ser humano. Então, quem escreveu a escritura não era um ser humano normal, era uma expansão de Deus, Vyasadeva. Então, é a verdade que está escrita por Deus. E toda essa parte de karma que iremos falar agora está relacionada com o que Deus mesmo, Ele mesmo, a expansão dele que veio e escreveu tudo sobre karma. Podem fazer perguntas. Enquanto não tiver perguntas, vou falar um pouquinho sobre karma. Para quem não viu a aula passada começamos a falar. Karma quer dizer o quê? A reação das ações que nós cometemos nas vidas anteriores. Por que nas vidas anteriores? Porque em uma vida só não conseguimos cumprir todo o karma. Deus, na verdade, não é que nós não conseguimos. Deus, ele estipula uma quantidade de karma para nós cumprirmos neste corpo que estamos agora. Nós nesse corpo, o animal no corpo dele, enfim, o animal também tem karma, sim. Todo ser que está no mundo material está cumprindo o karma. O animal, a planta, tudo. Não há ninguém no mundo material que não esteja cumprindo o karma. Então, são reações do que fizemos. Plantamos o bem, fizemos o bem temporário para alguém, vamos receber karma bom. Fizemos algo de mal para alguém, vamos receber karma ruim. Quando eu digo alguém, não é só o ser humano. Qualquer alma que fizermos mal a ela, vamos cumprir um karma.
o nosso corpo cumprirá o karma. Qual corpo nós viremos na próxima vida? Não sabemos. Quem estipula isso é Deus através de um representante. Na verdade, Deus, ele não fica tomando conta de tudo, como todos pensam. Deus, claro, ele é onisciente. Estão os principais resultados da pesquisa. Desculpa. Mas Deus não fica se importando com tudo. Ele tem seus assessores, como aqui no mundo material. O mundo material é uma réplica do mundo transcendental, só que uma réplica deturpada. Então, por exemplo, aqui, vamos no regime presidencialista, existe o presidente, e aí vem os ministros, vem os senadores, enfim, o legislativo, o executivo e o judiciário. E no mundo transcendental é da mesma forma. Só que quem está executando não é corrupto como o ser humano que está nesses cargos. São almas elevadas que estão cumprindo essas funções. Então existe uma pessoa, um ser, uma alma, que ela é responsável por nos dar todo o karma que iremos cumprir nessa vida. Antes de entrarmos no corpo da mãe, da alma entrar no corpo da mãe, o karma já está todo estipulado. O segundo que iremos abandonar o corpo, porque nós não morremos. A alma não morre, nós somos a alma. Então, como que é dito nas escrituras, na nossa filosofia, abandonar o corpo, porque esse corpo é temporário. Trocamos de corpo como trocamos de roupa. Não tem como fugir disso. Para estarmos no corpo de ser humano, já passamos por 8 milhões, veja só, 8 milhões e 400 mil espécies. Então já fomos tudo. Para chegar no corpo humano, já reencarnamos no mínimo 8 milhões e 400 mil vezes. Então, já morremos tantas vezes, o nosso corpo, que a alma estava no corpo, quantas vezes já morremos? E mais uma vez vamos abandonar esse corpo. Ninguém é eterno. Eu vou abandonar o corpo, você que está me ouvindo, todos. Todo mundo que tem vida abandonará o corpo no mundo material. Mas no mundo transcendental, não. O mundo transcendental é eterno. Mas hoje vamos falar sobre karma. Já tem algumas perguntas, então vamos começar a responder. A primeira pergunta aqui que eu estou vendo é da Liane. Ela fala o seguinte: temos karma ou dharma? Temos os dois. Nós temos os dois. Para estarmos no mundo material, estamos cumprindo o karma, mas também estamos cumprindo o dharma. O dharma é dividido em dharma social e dharma religioso. O que significa isso? Qual que é o dharma social? O dharma é o que temos que executar. Então, qual é o nosso dharma social? Uns são casados, têm filhos, então o seu dharma é cuidar da família, cuidar do filho, trabalhar como engenheiro, como médico, como professor de educação física, como qualquer coisa. Esse é o dharma social. E temos o dharma religioso, que é o mais importante. E Krishna fala no Bhagavad Gita: se você se render totalmente a mim, eu libero você do dharma social. Então, se a alma se render totalmente a Deus, Ele libera ela de cuidar da família, de cuidar de trabalhar materialmente, Ele libera ela de tudo isso, mas tem que se render a Deus. Não adianta ficar no sofá sem querer fazer nada e falar: não, mas Krishna vai me liberar, Deus vai me liberar. Não, temos que servi-lo 24 horas por dia, Ele nos libera disso. E o Dharma dessa era, qual que é a religião dessa era? Isso foi falado por Deus mesmo. Deus, pela nossa filosofia Gaudiya Vaishnavismo, Ele veio na Terra a última vez há 535 anos atrás. Então, quer dizer, Ele veio quando? Ele veio em 1485. Ele veio para a Terra para nos dar o seu santo nome, para cantarmos o seu santo nome, o mantra Hare Krishna. Então, o mantra Hare Krishna é dado por Deus
como eu falei, há pouco mais de 500 anos atrás. E o Dharma dessa era é cantar os nomes de Deus. Mas a maioria das religiões, das filosofias, já fazem isso. O cristão canta os hinos, glorificando Deus. O católico glorifica a Deus também através de canções. O evangélico, enfim, o testemunho de Jeová, todos que seguem a Bíblia, eles cantam. O budismo canta mantras. O que quer dizer mantra? Mantra quer dizer anular a mente, libertar a mente. É uma palavra sânscrita, mantra. Está na moda agora. Mas vem tudo lá da Índia. Na verdade não vem da Índia, vem de Deus. Mas Deus apareceu na Índia. Por quê? Porque lá tem algo especial. Jesus Cristo nasceu aonde? Lá naquela região próxima. Buda nasceu aonde? Buda nasceu na Índia. Buda não é japonês nem chinês. Como nós vemos nos templos orientais, Buda com o olho puxado. Não, Buda não era assim. Da mesma forma que Jesus Cristo não tinha o olho verde nem tinha o cabelo loiro. Porque a região que ele apareceu, que ele nasceu, as pessoas não eram dessa forma. Mas isso é um marketing, mas isso é outro assunto, não vamos comentar sobre isso hoje. Então temos o Dharma, e o Dharma religioso é cantar os nomes de Deus, para nos conectarmos com Deus nessa era que vivemos hoje, chamada Kali Yuga. Temos que, é através do som. O som é muito importante, então temos que tomar cuidado com o que falamos e com o que ouvimos. Palavras ruins contaminam todo o nosso éter. O que é o éter? O éter é o espaço que tem nos átomos. Então, quando escutamos algo ruim ou falamos algo ruim, estamos contaminando todo o nosso éter. E em volta de nós, o nosso corpo todo fica contaminado. Masaru Emoto, um japonês, se vocês nunca ouviram falar dele, joguem no Google, Masaru Emoto. Ele fez experiência com a água, mas não é só a água que tem átomo, tudo tem átomo. Então, quando falamos mentira, quando falamos bobagem, falamos palavrão, falamos coisas negativas, isso contamina não só nosso corpo, mas todo o ambiente que vivemos. Temos que tomar cuidado com o que falamos, e se alguém for falar fofoca para você, falar mal do outro, enfim, ou fique quieto ou se afaste. Isso é importante. Nós não temos que olhar o defeito dos outros, temos que olhar os nossos defeitos. Nós temos muitos defeitos. Se a pessoa falar que não tem defeito, o maior defeito dela é o falso ego. Porque todos nós temos muitos defeitos. Então, se alguém for falar coisa ruim para você, não fique escutando noticiário em excesso. Esses noticiários que só falam em crime, em briga, isso, aquilo, isso não vai acrescentar nada para nós, nada, muito menos espiritualmente, nem materialmente, muito menos espiritualmente. Então, a resposta é essa, temos Dharma e temos Karma. Tem uma outra pergunta aqui, da Noemi. Boa noite a todos, eu já falei no início, mas de repente agora está alguém entrando no canal do Hugo e da Camila. Boa noite a todos, minhas reverências completas a todos. Então, a Noemi fala o seguinte. Gostaria de saber, quando alguém te persegue sem ter feito mal a ela, é karma. Tudo o que passamos na vida material é karma. Não há nenhuma coisa que nós passamos que não seja karma. Mas não é só karma ruim, o karma também é bom, pode ser bom. Nós vivemos um ciclo de karma bom, karma ruim, karma durante o dia mesmo, durante a mesma hora, karma bom, karma ruim. Estamos com dor, é karma ruim. Ficamos felizes, karma bom. Se alguém lhe faz mal sem você fazer nada pela pessoa, você está cumprindo o seu karma ruim. Ah, mas eu não fiz nada para ela, mas não importa nessa vida.
Não que você na vida anterior fez algo para ela especificamente. Não, não é assim que funciona o karma. Você não vem cumprir o karma com a mesma pessoa que você maltratou na vida anterior, para ela te maltratar agora, como alguns pensam. Pode ser, tudo é possível, mas não é provável. Você pode ganhar na Mega Sena 50 vezes? Pode, mas não é provável. Então, você está cumprindo o karma, no caso, né? Qualquer pessoa que está com algum sofrimento, ela está cumprindo o karma por quê? Porque ela fez almas sofrerem nas vidas anteriores. Não a mesma alma que está ao seu lado agora, mas alguma alma. E Deus faz o arranjo através do seu representante, ele que vai encaixar a tua alma no corpo correto. Você vai adquirir um corpo na próxima vida em relação ao que você fez de bom e de ruim materialmente e o que você fez de serviço a Deus. Porque o serviço a Deus também vai te direcionar para um corpo, junto com o karma. Não é somente o karma que vai te colocar naquela família, naquele país, naquela rua. Não é só o karma. O que você fez para Deus também é contado. Tudo é contabilizado. Deus, ele está dentro do nosso coração, na forma de Paramatma, é chamado Paramatma, a super-alma. Deus está nos observando dentro do nosso coração, porque a alma habita o nosso coração. A nossa alma, nós, habitamos o coração que temos. Então Deus está observando, somente observa. Por isso que não adianta querer esconder embaixo do tapete nada. Ah, ninguém está vendo e vai e faz algo errado. Não, não adianta, Deus está vendo. Por quê? Porque Ele está ao seu lado. Então todos nós temos Deus dentro de nós. Todos nós, outro dia me perguntaram, todos nós sim. Mesmo o estuprador, sim. Mesmo o assassino, sim. Ele também tem Deus dentro dele. Que está somente observando o que ele faz. E nós também temos Deus. Então, quando começamos a ver que todos nós temos Deus dentro de nós, não vamos mais matar o animal. Porque o animal tem Deus dentro dele. Como que você vai judiar de um animal que tem Deus dentro dele? Como que você vai matar um inseto que tem Deus dentro dele? É uma concepção um pouco mais elevada. É uma concepção de Deus. Essa é a consciência de Deus. Todos nós temos a alma e todos nós temos Deus nos olhando. Então, sim, se a pessoa está... Se ela está te fazendo algo de ruim ou de bom, é o seu karma. Sempre é karma. Aí tem uma outra pergunta da Daniela Costa. Qual a melhor forma de atravessar meus karmas? Olha que pergunta boa. Essa pergunta é muito boa. Eu pensei isso antes do programa, que se ninguém fizesse eu iria falar. Mas talvez eu iria esquecer. Mas ela aqui, a Daniela Costa, me ajudou e ajudou a todos. Então, a melhor forma, nós temos que cumprir o karma, não há outra forma. Então, por exemplo, vamos num assunto recente, não tão recente porque já tem meses, mas a Covid-19, o coronavírus. É karma? Claro que é karma, é um karma da humanidade. Somente o ser humano está sofrendo esse tipo de doença, com esse vírus. O vírus está em animais, mas não produz doença nos animais. E por que o ser humano está com essa doença? Alguns, né? A maioria não tem sintoma, mas por que a maioria não? Por que o ser humano está com isso? Porque está cumprindo um karma. É a limpeza da alma. Na verdade, o karma é a limpeza da alma. Então, tudo que passamos, estamos cumprindo nosso karma, resgatando o que fizemos de mal para os outros. Quando eu digo outros, como eu falei, todo mundo, não é só o ser humano. Porque alguns pensam, mas aquela pessoa é tão boazinha, ela é tão boazinha, mas ela é boazinha com o ser humano e com os animais. E os animais que eu digo não são só os animais que você tem na sua casa, que você ama, o seu cachorro, o seu gato, o seu passarinho, enfim. Os animais são todos. Boi é animal, vaca é animal, porco é animal, galinha é animal. Então, temos que pensar o que fazemos com eles. Porque eles têm alma e têm Deus dentro deles, olhando tudo.
Então, como voltando na pergunta da Daniela, qual a melhor forma de atravessar os meus karmas? Não só você, todos nós, a melhor forma é enfrentá-los sem lamentação. A lamentação não nos leva a lugar nenhum. Aquela pessoa que só lamenta. Tinha um desenho há muito tempo atrás, porque eu já tenho uma certa idade, e na minha época os desenhos eram muito legais. E tinha um desenho que era a hiena, não sei se vocês lembram, era uma hiena, e ela ficava o tempo todo falando, ó Deus, ó céu, ó vida, só se lamentando, só se lamentando. A lamentação não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos cumprir, aí que está a diferença. Você pode cumprir o seu karma, por exemplo, de Covid-19, num hospital com respirador mecânico, e uma outra pessoa na mesma situação. Você pode encarar como o pior da sua vida, você pode encarar como a lamentação, poxa vida, eu estou aqui no hospital há um mês, e isso, aquilo, e você pode ter uma outra atitude. Qual outra atitude? Eu vou sair disso, eu vou me recuperar, isso aqui é passageiro, porque tudo é passageiro na vida material. Tem um exemplo de uma médica que trabalha com a minha esposa no hospital, e ela tem 93 anos, ela é muito famosa. Ela é cirurgiã, ela faz cirurgia gastroentérico, mais cirurgia entérica, cirurgia de intestino. E ela pegou a Covid-19 com 93 anos. Ficou quase 2 meses no hospital, com respiração mecânica, controlada. Imagina o que ela passou, uma pessoa de 93 anos. E a força de vontade dela, de encarar tudo isso. E aí outro dia comemoraram, o hospital inteiro comemorou que ela saiu do hospital e ela já estava fazendo cirurgia novamente. Não é que alguém faz a cirurgia nela, não, ela opera, ela é a cirurgiã. E ela com a Covid-19 há 2 meses atrás, e ela voltou agora a entrar no centro cirúrgico e operar as pessoas que precisam. Então, isso é um exemplo de como enfrentar o karma da melhor forma possível. Não temos que nos lastimar. O karma vai virar, o nosso karma virá, querendo ou não, o bom e o ruim, e temos que enfrentar da melhor forma. Não só o karma bom temos que enfrentar da melhor forma, porque o karma bom o que é? Ir viajar, ir passear, ter uma casa na praia, um sítio, tudo isso é karma bom. Morar numa casa boa, aí ninguém reclama do karma. Todo mundo fica se lamentando do karma ruim, mas o karma ruim tem que ser enfrentado de qual forma? Vou passar por isso. Deus colocou isso na minha vida para purificar minha alma, para me purificar. Eu vou passar por mais essa. Qualquer dificuldade, perder emprego, o pai morreu, a mãe morreu, todos nós vamos morrer. Claro que nós não gostamos que um ente querido nosso abandone o corpo, mas isso acontece. Então, como vamos enfrentar disso? Se lamentando? Não. Ele cumpriu o papel dele aqui, ela cumpriu o papel, enfim, o cachorro cumpriu o papel dele, quem perdeu o cachorro, quem perdeu... E nós vamos perder sempre entes queridos na nossa vida. E até nós vamos abandonar o corpo. Então, a melhor forma de enfrentar qual que é? Não se lamentar, e pensar que dias melhores virão, porque nada é eterno no mundo material. Quando você está muito triste, logo, logo vai passar. Quando você está muito contente, também logo, logo vai passar. Ninguém é feliz eternamente aqui. Ninguém é feliz durante 80, 100 anos. Algum momento de tristeza vai ter. E se você for feliz 80, 100 anos nessa vida, no final você ficará triste, porque você vai embora. Você perderá tudo que você tem aqui, material. Família, aquela casa que você demorou tanto para construir, trabalhou tanto para comprar, o seu sítio, a sua mulher, o seu filho, o seu neto, o diploma, né, a graduação que você fez, a universidade, a pós-graduação, tudo isso vai embora. Então vamos nos lamentar? Não, vamos encarar da melhor forma, sem lamentação. Vamos ver mais uma pergunta.
Tem uma outra pergunta aqui. Itaci Aparecida. Como saber, como pagar tal karma? Se temos livre-arbítrio? Na verdade, nós não sabemos. Krishna dá o karma. Como pagar o karma? Iremos cumprir o karma de qualquer forma. Como saber como pagar? Vamos pagar. Na verdade, nós temos realmente uma dívida. Nós temos uma dívida que fizemos de ter feito algo de ruim para as outras almas e algo bom para as outras almas. Então, estamos cumprindo aqui isso nessa vida. E a melhor forma, como eu falei, a melhor forma é você não se lamentar e aceitar da melhor forma possível e pensar que dias melhores virão. Com certeza. E outra coisa muito importante, pensar que Deus nos dá sempre o melhor. Deus sempre nos dá o melhor. Deus é o nosso melhor amigo. Isso ele mesmo fala no Bhagavad Gita. Se ninguém escutou falar sobre essa escritura, que tem mais de 5.000 anos, Bhagavad Gita, o próprio Deus falou para o seu discípulo, Arjuna, eu sou o seu melhor amigo. Não temos que ter medo de Deus, como algumas filosofias falam, ser pecador, você tem que ter medo, você isso. Não, Deus não vai te castigar. Deus dá o karma para nós cumprirmos o que fizemos. Mas isso é uma graça de Deus. Porque não temos como chegar a Deus, viver com Ele, no mundo dele, no mundo transcendental, se tivermos com dívida no mundo material. É como aquela escritura, como que chama? Eu não lembro direito agora, quando você vai num cartório para provar que você não deve nada. Acho que é certidão vintenária, eu não lembro agora como é que chama, mas é tipo isso. Se você não tiver aquela certidão, você em algumas coisas você não pode fazer. E se você não tiver pago todas as suas dívidas das vidas anteriores, você não chegará a Deus. Não irá morar com Ele. Então, Deus dá o melhor para nós, Ele é o nosso melhor amigo. Aí algumas pessoas, tem muitas perguntas, eu vejo depois do programa, muitas perguntas, 200, 500 perguntas, ou pessoas falando, como está meu pai que abandonou o corpo, como está minha mãe que morreu, como está meu filho, como está meu sobrinho, como está esse, todos eles estão bem. Nós estamos bem, eles estão bem, não se preocupe com eles, porque Deus vai dar o melhor para eles sempre. De acordo com o que eles fizeram, Deus vai dar o melhor para eles, sempre, sempre, sempre. Mesmo na dificuldade, quando temos dificuldade, aquele momento é o melhor para nós, aquela dificuldade. Se Deus deu, é o melhor. Não existe uma folha de grama que se move se Deus não quiser. Deus controla tudo. O livre-arbítrio, como foi dito aqui, o nosso livre-arbítrio é justamente como aceitar isso, como eu dei o exemplo da médica. Qual que é o livre-arbítrio dela? Ela ia ficar se lamentando, chorando, querendo ver o marido, que é vivo ainda, o marido tem acho que 94 anos, e ela tem um karma bom, né? Uma idade dessa, o marido vivo ainda, enfim. Mas ela estava cumprindo um karma ruim naquele momento, com a Covid-19, numa UTI de hospital. Mas ela enfrentou da melhor forma possível. Esse é o livre-arbítrio. Vamos ficar nos lastimando, chorando para todos, o amigo, liga para o amigo, liga para outro amigo e ficar chorando. Quando eu digo chorando, não literalmente, às vezes sim, literalmente, mas, né, falando os problemas, e aí a pessoa, coitadinho, nossa, que coisa, né? Isso não vai levar a nada, é perda de tempo. Temos que encarar tudo da melhor forma possível, porque é Deus que está nos enviando. Temos que ter essa concepção. Vamos ver mais uma pergunta da Karina Mutinelli. Vocês me desculpem que eu leio devagar, porque eu tenho um karma ruim, eu tenho muitos problemas de saúde. Então, eu tenho dificuldade de visão também. A minha acuidade visual não é normal. Então, eu demoro um pouco para ler e às vezes eu leio alguma palavra errada, mas, enfim, me perdoem, eu não tenho como melhorar isso.
ela fala assim, né, a Karina, nasci no dia 19, e segundo a Cabala, esse é um número kármico na sua vertente de estudo. Isso existe. Eu não conheço nada sobre a Cabala, não posso te falar, não vou te falar o que é a Cabala, eu não conheço nada de Cabala. O número o dia que você nasce é o dia próprio. Na verdade, eu vou falar o que é astrologia. Eu não conheço muito de astrologia, mas o mínimo do mínimo eu conheço. A astrologia, como funciona? Não é a astrologia do jornal ou de algumas pessoas que ficam na TV falando sobre astrologia. Ah, você é de Capricórnio, hoje é isso, isso, isso. Você é de Câncer, você é de Aquário. Não. Astrologia é algo sério. Astrologia é uma ciência. E isso está nas nossas escrituras. Deus colocou a astrologia, ele falou como que era astrologia nos Vedas. Há mais de 5.000 anos é falado em astrologia. Então, como funciona a astrologia? No dia que você nasce, por isso que tem que saber o dia, o mês, o ano, o local e a hora. Porque é algo exato, é uma ciência exata. Então, no momento que você nasceu naquele local, os planetas estão alinhados os planetas, e eles, por isso que um astrólogo consegue interpretar seu karma. Um astrólogo consegue falar coisas, se for um astrólogo bom, porque o que diferencia um astrólogo bom e de outro? Porque é a interpretação, é interpretativo. Tal planeta corresponde a isso, tal planeta corresponde àquilo, são 12 casas, né? Então, quanto mais karma tiver o astrólogo, pior é a interpretação. Um astrólogo com menos karma ruim, ele vai interpretar da melhor forma possível. E o astrólogo, se ele, na verdade, não tivesse karma, isso é possível, tem seres humanos, almas no mundo material que não têm karma. Não vieram para cumprir karma como nós. Quem são essas pessoas? Estão aqui do meu lado. É o mestre espiritual, autêntico, fidedigno. Deus enviou eles para o mundo material para nos orientar. Tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. É a orientação dele, e ele recebeu a orientação do mestre dele, e assim vem na sucessão discipular. Jesus Cristo também foi enviado para a Terra para nos ajudar. De vez em quando, Deus manda alguém para nos ajudar. A sucessão discipular não é de vez em quando, sempre tem um guru encarnado. E ele, antes de abandonar o corpo, ele nomeia outro. Esse guru não tem karma, porque ele não veio para cumprir karma. Ele veio para nos orientar, como nos conectar com Deus. Ele vai dar o processo de como chegar a Deus. E um dos processos, um dos principais, é cantar o santo nome, Mahamantra Hare Krishna. Daqui a pouco eu vou colocar o Mahamantra. Então, no momento que você nasce, os planetas estão alinhados. E na movimentação planetária, porque os planetas se movimentam, aí às vezes acontece alguma coisa na sua vida, num período da sua vida, você fala, poxa, tudo está dando errado na minha vida, tudo está dando errado. Roubaram o carro, sei lá, o marido te largou, qualquer coisa que aconteça. São os planetas que estão na posição que está lhe causando isso. Por quê? Porque o planeta, ele que vai te produzir o karma. Na movimentação planetária, você está bem ou você está mal. Depende do planeta, depende da posição, e cada planeta é diferente de uma pessoa e na outra. Então, não é fácil a astrologia. A astrologia é uma ciência muito difícil, mas é isso que eu posso te falar. Agora, o número da Cabala, se você nasceu dia 19, dia 1, dia 2, dia 3, eu não posso te falar. Mas, na verdade, a astrologia védica, porque tudo veio de lá, o nosso calendário não é solar, o calendário é lunar. Por isso que as comemorações que nós temos no nosso calendário não é sempre na mesma época. É como se fosse, por exemplo, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa nunca cai no mesmo dia. E o nosso calendário é lunar. Então,
não conheço nada sobre Cabala, tá? Desculpa, mas não é a nossa filosofia. Tem mais perguntas aqui. A Vera Lúcia, daqui a pouco colocaremos um mantra. A Vera Lúcia Moreno fala o seguinte: eu aprendi com você que não escolhemos em que família vamos nascer. Gostaria de saber como é escolhido a forma do nosso corpo, nossas características, cor dos olhos, cabelo, etc. Obrigado a você por estar perguntando e, poxa, eu fico feliz que você aprendeu alguma coisa sobre a nossa filosofia, que realmente não somos nós. Nós não temos capacidade nenhuma de escolher que corpo iremos, que família iremos. Isso é feito pelo, como eu falei, é o associado de Deus, é o representante de Deus, o nome dele é Yamaraj. O Senhor Yamaraj, ele que escolhe tudo isso. Ele sabe o corpo que ele vai colocar na nossa alma, porque nós somos a alma, nós não somos o corpo. Ele sabe o corpo correto que ele vai colocar na nossa alma para nós cumprirmos todo o karma que temos que cumprir. Por isso que algumas filosofias falam, mas você não regride, você não vai voltar como animal, mas não é uma questão de regressão. Se o que você fez nas vidas anteriores, você só pode cumprir no corpo de um cachorro, você virá como um cachorro. E não só como um cachorro, você virá na raça correta, porque depende da raça. Eu posso falar isso um pouquinho porque eu sou veterinário. Então, cada raça tem uma característica. Claro que tem individualidade. Numa mesma ninhada de 10, 12 filhotes, cada um é diferente do outro. Mas você pega algumas raças que são agressivas. Você pega algumas raças, os terriers, né? Terriers, que são nervosos, bravos, late. Você pega uma raça, por exemplo, um Shih Tzu, ele é super bonzinho. Uma outra exceção, mas enfim, até no animal, o Senhor Yamaraj te coloca para você cumprir aquilo que você tem que cumprir. Então não somos nós que escolhemos. Ele escolhe o que fizemos, como eu falei, de bom e de ruim, e o que fizemos para Deus. O que fizemos para Deus também vai influenciar qual corpo teremos. E a chance de voltarmos num corpo humano, olha só, o corpo humano é a única forma, não só animal, mas a única espécie que existe, que pode ter a compreensão que nós não somos esse corpo, nós somos a alma. E o ser humano é o único que pode compreender que Deus existe. Um animal não tem essa compreensão, uma planta não tem essa compreensão, um inseto não tem essa compreensão. E a chance de voltarmos como num corpo humano na próxima vida, sabe qual é? É 1%. Veja só como é pequena, é 1%. Como que aumentaremos essa chance de voltar num corpo humano? Porque o corpo humano é a única forma que podemos ter, a forma mais própria para servir Deus. O corpo humano é a forma mais própria para servir Deus, o corpo melhor para servir Deus. Nem os semideuses não têm a possibilidade de servir Deus como nós. O Senhor Shiva, o Senhor Ganesha, o Senhor Brahma, enfim, Lakshmi, todos os semideuses, eles querem ter um corpo humano, porque o corpo humano é a melhor forma de servir Deus. Então, como que vamos ter chance maior de vir no corpo humano? Fazendo serviço a Deus. A única forma de aumentarmos a chance, por quê? Porque se ficarmos durante o dia fazendo serviço a Deus, eu dei uma aula logo no início para o canal do Hugo e da Camila, falando sobre o que Deus gosta que façamos para Ele. O que é o processo devocional? Quais são as práticas? Porque não é o que queremos, é o que Deus quer. E Deus deixou escrito isso nos Vedas, o que Ele quer. O que Deus mais quer que façamos? Cantemos os nomes dEle. O nome dEle.
Outra coisa que ele gosta mais ainda do que cantar o nome dele, o Mahamantra Hare Krishna, ou cada um na sua filosofia, enfim, é pregar, falar sobre Deus. É o que estamos fazendo agora. E a segunda coisa que ele mais gosta é escutar sobre ele. Então, quando tem alguém falando fofoca para você, ou você vê o noticiário da Atena, não tenho nada contra o da Atena, mas também não tenho nada a favor. Então, ficar escutando o noticiário, escutar isso, escutar aquilo, vamos escutar sobre Deus. Não precisa ser comigo. Se quiser escutar as aulas que eu já dei, eu fico feliz, claro, porque é uma chance que eu tenho de servir meu guru. Porque o guru falou, faça esse templo de São Paulo, sem mistura, somente a devoção, somente Deus. Não misture com nada, com restaurante, com nada, com outro tipo de yoga. Para quê? Para distribuir esse conhecimento. Não temos nenhum interesse material aqui no Templo de São Paulo. Não cobramos nada. Quando abrir o templo agora, acabar a quarentena, nós oferecemos uma refeição vegetariana, porque Deus não aceita carne no altar. Ele não aceita carne nem ovo, então não oferecemos o que ele não aceita. Então você vai poder vir aqui no templo, comer, honrar essa comida, mas não é a comida somente do corpo, é a comida da alma. Por quê? Porque Deus aceitou primeiro. Nós vamos comer o remanescente dele. Como a hóstia do católico e algumas religiões também tem isso daí, de Deus aceitar primeiro, depois as pessoas comem. Então, nós não cobramos nada por isso. A nossa obrigação perante o Guru, perante Deus, é distribuir isso sem querer ganhar em troca dinheiro. Porque o dinheiro é temporário. E o serviço a Deus não é, o serviço a Deus é eterno. Então, o que fizermos para Deus é para a nossa alma. E a nossa alma é eterna. Então, colocaremos 1 ou 2 ou 3 ou 10 moedinhas por dia. Imagine isso durante uma vida. Quantas moedinhas colocaremos? E depois, imagina isso durante centenas, milhares de vidas. Então, esse é o processo da Bhakti Yoga. Progressivo, lento, mas progressivo. Servir Deus. Deixa eu ver onde eu parei. Você comentou sobre o olho, o cabelo, enfim, o tipo de raça que temos. Tudo isso é relacionado ao karma. Se a pessoa nasce muito bonita, ela fez muito bem material para alguém nas vidas anteriores. Ela nasce muito bonita. Ela nasce com dinheiro, ela nasce com uma família perfeita. Ela nasce tudo perfeito. Tudo não, tudo é exagero, mas a vida dela predomina as coisas boas. Por quê? Porque ela fez ações boas, materiais para as outras pessoas. Tipo caridade. Se a pessoa faz muita caridade, ela vai nascer numa condição financeira, enfim, ela vai nascer na próxima vida, se for no corpo humano, ela vai nascer com muita opulência. Nada vai ter, né? Eu escuto algumas vezes a pessoa falar, poxa, aquela pessoa não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela fez muito bem para os outros, temporário, nas vidas anteriores. Ela fez muita caridade. Isso daí vai dar condições de você na próxima vida vir bonito, vir, enfim, o que a pessoa acha que é legal, né? Então, tudo isso está relacionado à cor do olho. Não somos nós que escolhemos ter o olho verde, o olho preto, enfim, cabelo careca, né? E não escolhemos nada. Viemos nessa condição para cumprir o que temos que cumprir. Quem recebe bullying na escola ou mesmo adulto, é karma. Claro que é karma ruim receber bullying. Não temos que lutar contra o ambiente. O ambiente que vivemos é perfeito. Se você tem um vizinho chato, se você mora num apartamento e a pessoa fica andando de madrugada, ou fica, que nem eu tinha um amigo que as crianças ficavam jogando bola de madrugada, basquete, né? O menino gostava de basquete, no piso de cima dele. É o karma dele. O que ele vai fazer? Bater no vizinho? Mudar de prédio? Se o karma dele continuar, ele vai mudar num prédio que o vizinho de cima também fará o barulho. Não temos como sair do karma. Temos que enfrentar da melhor forma possível. Falar, realmente, eu mereço isso. Eu estou sofrendo, mas é uma limpeza da minha alma. Essa é a grande concepção, a consciência de Deus. É uma limpeza da minha alma. O sofrimento nos traz limpeza. Existem 4 maneiras de nós buscarmos Deus. Isso está nas escrituras que seguimos. A primeira é a pessoa aflita.
A pessoa aflita por algum motivo, doença, enfim, qualquer problema que ela está muito aflita, doença física ou mental. A segunda forma da pessoa buscar Deus é falta de dinheiro. A pessoa quer dinheiro, a pessoa quer mais dinheiro. É uma forma dela buscar Deus. A outra forma de buscar Deus é a pessoa curiosa. Mas essas três formas de buscar Deus não são muito corretas. Não temos que buscar Deus para pedir algo para nós. Temos que buscar Deus para tentar amá-lo, para ter mais fé por Ele. Deus não é nosso empregado, nós somos empregados dele. Nós viemos para servi-lo. Nós somos inferiores a Ele, infinitamente inferior. Então temos que servi-lo, não Ele nos servir. E a concepção material, por isso que no Bhagavad Gita Deus mesmo fala, o que é noite no mundo transcendental é dia no mundo material e vice-versa. A nossa concepção sempre está invertida. Temos que servir Deus, não pedir para Ele as coisas. Ele vai nos dar tudo. Por quê? De acordo com o nosso merecimento. Porque Deus é onisciente. Deus, Ele vê tudo. Através de seus representantes, Ele vai nos dar tudo. Ah, mas eu não consigo aquilo, eu rezei, não consegui. Porque você não teve um mérito para aquilo. Só temos na nossa vida material o que merecemos. Por que uns rezam e têm aquele benefício e outros não? Porque era para ele ter, rezando ou não rezando, ia ter. Porque Deus sabe o que nós precisamos. É muita falta de fé em Deus achar que Deus não sabe o que nós precisamos. E ficamos pedindo e pedindo e pedindo e pedindo. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está no coração de cada um. E Ele é onipotente, Ele pode tudo. Só se a pessoa não tiver fé em Deus, para não acreditar nisso. Temos que pedir mais fé, mais serviço a Ele. Como eu estava falando, tem um canal do YouTube do Templo de São Paulo, vai ser postado aí nos comentários. O canal do YouTube tem todas as aulas anteriores, deve estar com umas 140, 150 aulas sobre essa filosofia. Se vocês quiserem compreender melhor essa filosofia, escutem as aulas, coloquem no celular, coloquem em algum lugar, em vez de ficar assistindo, como eu falei, desgraça, ou aquela pessoa liga para você para contar a fofoca do outro. Não, ouça sobre Deus. Não precisa ser eu falando, pode ser qualquer um falando de Deus. Escute quem fala de Deus, mas escute quem fala de Deus não querendo o seu dinheiro em troca. Porque tem muita gente querendo isso. Fala de Deus, mas depois passa a sacolinha. E nem é só isso, porque a doação é bem-vinda, claro. Toda instituição tem que ter a doação. Como que é pago a luz, a água, enfim, tudo, a internet, né? Tudo tem que ter uma doação, mas não algo imposto. A filosofia não é para ganhar dinheiro, a filosofia é para distribuir para todos. Vamos cantar um pouquinho do Mahamantra Hare Krishna, que é o mantra que limpa a nossa alma. A nossa conexão com Deus virá também através desse mantra, e cada um na sua filosofia, mas esse mantra é o principal mantra da era que vivemos hoje. Cantem juntos, vai ser postado aí a letra da canção, são 3 nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Como eu falei, quem quiser esse áudio eu posso passar por WhatsApp. Entre em contato comigo no meu WhatsApp, 11 São Paulo 995760146. Vou repetir, 11 São Paulo 995760146. Tem uma pergunta muito boa aqui do Luiz Ricardo. Mas, Luiz Ricardo, estamos estourando o horário e a semana que vem continuaremos falando sobre karma. Preparem a pergunta durante a semana, bolem a pergunta, qualquer dúvida que tiver sobre karma. E a semana que vem, terça-feira, às 20 horas, estaremos no mesmo canal aqui e responderei as perguntas que ficaram, inclusive a sua, que é muito boa. E é um assunto com muitas questões, não é tão simples assim o karma como alguns pensam. Você fez, você vai receber igual, você vai receber na mesma intensidade, tanto o sofrimento como a alegria, mas não na mesma condição. Então falaremos mais sobre isso a semana que vem, e o tempo passa muito rápido. Temos o canal do YouTube, como eu já falei, com as aulas anteriores, e todos os dias temos aulas também no Templo de São Paulo às 20 horas, todas as noites. Se quiser escutar sobre essa filosofia, entre no canal do Facebook do Templo de São Paulo. Se não tiver, mande uma mensagem no WhatsApp que eu coloco para vocês, tanto no Facebook como no Instagram, todos os dias. E das 19 às 20, cantamos mantras durante 1 hora, fazendo uma cerimônia milenar da Índia, enfim. Se quiser conhecer mais, entre em contato conosco. Uma boa noite a todos, minhas reverências, e vamos enfrentar o karma que todos nós temos sem lamentação. Lamentação não leva a lugar nenhum. Dandavati Pranam é a reverência completa. Para quem continua no canal do Facebook do Templo de São Paulo, vamos ler a aula de Shilacharya Maharaj. A maioria das coisas que foram faladas aqui, vocês de repente já escutaram, mas temos que ter o processo. O nosso processo qual é? Jivedoya Nameruti Vaishnava Seva. O que quer dizer Jivedoya? Jive é alma. Alma diva. Doyal é misericórdia, por isso que cantamos Doyal Nitai, Doyal Goura. Estamos pedindo misericórdia para Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. Então, o nosso processo devocional é Jivedoya, temos que dar misericórdia para as almas. Nós não temos essa misericórdia, mas os gurus têm. E nós estamos sendo utilizados, somos o instrumento, o alicate, a chave de fenda do guru. O guru não pode estar aqui agora falando para todas essas pessoas, mas de alguma forma eu estou sendo utilizado para fazer isso, e cada um na sua função. Então, Jivedoya é esse canal que foi aberto para nós aqui, nada é por acaso, isso é um arranjo de Krishna, claro. E as pessoas que estão cedendo esse espaço de 1 hora para nós falarmos da consciência de Krishna, estão ganhando mérito espiritual. É um serviço direto a Deus, porque milhares de pessoas vêm, pelo menos em algum instante, entram e visualizam. Normalmente dá de 10 a 20 mil pessoas visualizando. Ao mesmo tempo, eu não sei quanto chegou hoje, mas passa de 500 pessoas às vezes, ao mesmo tempo assistindo. Comentários também. Então, na verdade, não é nada para mim isso. Eu não tenho que ficar com o meu ego alto, porque isso é para o meu guru. Isso é para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Toda a glória é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Toda a glória é de Shila Siddhar Maharaj, Shila Govinda Maharaj, Shila Acharya Maharaj. Eu somente estou sendo usado por eles. Eu não sou nada. Eu não conheço nada, não sei nada, sei muito pouco sobre a filosofia. Eles sim são os mestres. Eu não. Eu sou aspirante a devoto.
mas de alguma forma estou sendo utilizado. Então, quando desviamos o assunto, por exemplo, hoje não lemos o livro de Srila Siddhartha Maharaj, não lemos a aula de Srila Acharya Maharaj para eles, por quê? Porque é um assunto muito complexo, eles não sabem nada. Então, temos que dar o remédio com açúcar. Mais açúcar do que remédio, algo bem leve, para quê? Para cativar eles. E tem algumas pessoas do canal deles que já estão de vez em quando assistindo às aulas. Quem tem mais mérito espiritual já vem com Sukriti, ele já começa a se interessar e começa a ver as aulas e entra em contato pelo WhatsApp e eu envio uma ramanta para eles. Então temos que ter tolerância, humildade e jivedoya. Todos nós temos que dar misericórdia para todos. Por isso que eu mudo a aula de terça-feira, porque temos que, é uma forma de podermos cativar muitas almas para a consciência de Deus. Vamos então ler agora a aula de Srila Acharya Maharaj. E se alguém tiver alguma pergunta depois, pode fazer, tá? Deixa eu ver quantos minutos são de aula. Dá mais ou menos uns 7, 8 minutos de leitura. Mas se não der para terminar hoje, que eu for comentar alguma coisa, alguma pergunta, não há problema. Continuaremos amanhã. Assado. Presta atenção que essa aula de Srila Acharya Maharaj é mais ou menos o que eu falei um pouquinho para eles hoje. Não fazer fofoca, não ficar falando mal dos outros. Boa associação, não má associação. Presta atenção, porque é muito importante o que Srila Acharya Maharaj falou. E a aula dele de domingo agora. Absorve a força espiritual. A Sadhu Sangha absorve a força espiritual. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 28 de junho de 2020, parte 1. Estou muito feliz em ver todos vocês. Eu posso ver todos vocês toda semana e estou recebendo inspiração para cantar o Santo Nome, pregar a consciência de Krishna e prestar algum serviço aos devotos. Isso me dá entusiasmo. Por isso, é sempre necessário encontrar-se com os devotos e manter boa associação, Sadhu Sangha. Uma boa associação é sempre muito boa para nós. Através de uma boa associação, obteremos mais energia para cantar o Santo Nome, praticar a consciência de Krishna. A associação é a principal coisa em nossa vida espiritual. Sempre fique dentro de Sadhu Sangha, dentro de boa associação. Sempre cante o Santo Nome. Sempre fale sobre os assuntos relacionados à consciência de Krishna. Sempre fale sobre os passatempos de Krishna, sobre sua beleza, sobre os passatempos de Gurudev, as glórias de Gurudev. Se todos nós podemos sempre compartilhar essas coisas com os devotos, é bom para todos nós e nos dará mais energia. Sadhu Sangha, como eu tinha falado, a boa associação, associação com o santo. Nós aqui não estamos nesse nível de santo, mas não importa. Nós estamos em busca da mesma coisa, a busca por Deus, a busca por amor puro a Deus. Então, a associação é muito importante, por isso que existe o templo. Onde vamos ter a associação boa? Num barzinho? Numa danceteria? Aonde? Num bar normal? Numa churrascaria? Num churrasco do fim de semana? Isso é boa associação? Claro que não. A boa associação é com devotos que buscam a mesma coisa. Não importa que nós somos iniciantes, mas isso é boa associação. E já é raro termos boa associação, já é raro nós nos associarmos com os devotos. Não temos essa fortuna de todos os dias
ter um encontro com todos os devotos. Nem a nossa fortuna, nem a fortuna deles, porque não fazemos isso. Então, quando nos reunimos entre devotos, não vamos falar coisas que não são devocionais. Prajalpa. Prajalpa é falar sobre algo que não é devocional, algo material. Vamos aproveitar o horário que estamos entre devotos. Claro que durante o programa, no Arati, ninguém conversa, todos cantam. Na hora do Kirtan, todos cantam. Na hora da aula, não deveriam conversar, mas enfim, né? Se alguém está dando aula, temos que prestar atenção, não ficar conversando, nem olhando em celular para ver mensagens. Mas é o único momento que a pessoa depois vai querer conversar, porque Maia está cutucando ela, é na hora de honrar a prachada. Mas na hora da prachada não vamos cair no nível, no local sagrado, porque o templo Ashara é um lugar sagrado, um local sagrado. Não há diferença entre Goloka Vrindavana e Sushila Siddhar Maharaj fala, entre Goloka Vrindavana, no mundo transcendental mais elevado, e um templo. Não há diferença. Então, na hora da prachada, quando todos estiverem novamente presentes e honrando prachada, vamos tentar focar na devoção. Não ficar falando mal do outro, e mesmo que não for falar mal do outro, falar sobre algo material. Isso não é apropriado para o caminho devocional. Temos que tomar cuidado, é o único momento. Já falamos besteira, e besteira é tudo que não é sobre Krishna, ou sobre seus associados. Já falamos besteira praticamente o dia inteiro, escutamos besteira o dia inteiro no trabalho, com a maioria dos familiares. Então, no momento do templo, no momento da reunião, ou do Sankirtan na rua, Harinama Sankirtan, vamos focar em Deus, pelo menos 2, 3 horas. Quem vem uma vez por semana, que são 3 horas por semana de associação com devotos, não é suficiente. Shilacharya Maharaj fala, não é suficiente. E agora, com a pandemia, isso está sendo permitido. Foi um arranjo também. Todos os dias estamos em associação. Ah, mas não é presencial, não importa. Eu não vejo vocês, mas eu sei que vocês estão aí. Eu lembro do rosto de cada um. Eu lembro de cada um. E vocês estão me vendo. Então, isso é associação. Estamos falando, escutando sobre Deus. Escutando a aula de Shilacharya Maharaj, que ele deu no domingo, agora já traduzida para o português. Temos que ter boa associação, sadhu sangha, com devotos. Na situação atual, não podemos nos encontrar fisicamente, mas graças à tecnologia, graças ao progresso eletrônico e ao movimento eletrônico, podemos alcançar todos. Temos uma oportunidade muito boa nesta era. Estou muito feliz em ver todos vocês, ver seus rostos sorridentes, ver que vocês estão praticando, prestando serviço, recebendo energia e passando o tempo de uma maneira agradável toda semana. Isso é bom para nós, e é isso que é necessário para todos os devotos. Sempre criticamos os devotos, sempre ouvimos as falhas dos devotos e discutimos isso. Isso não é nada bom para a nossa vida de praticante. Mesmo que vejamos alguma falha em alguém, não discutiremos muito isso com outras pessoas. É melhor que fiquemos calados. Se ficarmos calados, isso nos fará bem. Gurudev disse uma vez: suponha que você veja ou saiba que alguém está roubando a prachada da cozinha e você conta a todos. A pessoa que rouba a prachada obterá o resultado, mas você também obterá o resultado porque divulga a culpa de alguém com todos. Você pode pensar: não, qual é o problema? Eu vi, é ruim e vou contar a todos sobre isso. Isso não é bom para a nossa vida de praticante. Mesmo que você cante o Harinama 1000 vezes por dia, você não terá resultado porque a mesma língua critica os outros. É chamado de criticar ou falar dos outros para charcha. Nós temos essa mania.
Na verdade, nós fomos criados no Ocidente com esse defeito. Desde a escola, quando algum colega cola, todo mundo fala, ah, você viu, ele colou. Ou a professora vai lá e retira a prova dele. Todo mundo, é o assunto da classe. Você viu, tirou a prova dele. Desde criança nós somos embutidos a isso, a fazer isso, falar dos outros, olhar os defeitos, ser a mosca, não a abelha. Na verdade, o Ocidente é sempre a mosca. Pouquíssimas as almas que estão aqui no Ocidente têm o humor de abelha. A maioria é mosca. Vai na ferida, vai na coisa suja, vai no excremento. E a abelha vai no néctar, vai no pólen da flor. E qual a solução para isso? Claro, fazendo serviço devocional, isso vai sendo limpo da nossa alma. Mas um tem que ajudar o outro. Nós somos devotos, aspirantes a devotos. Então, se tiver algum dia em algum local, principalmente no templo ou em qualquer lugar, se o devoto encontrar o outro, e isso é natural nosso, falar do outro. O que podemos fazer se termos uma certa amizade com a pessoa e alguém começar a falar do outro? Tem um sannyasi que quando alguém começa a falar do outro, assim, fazer fofoca ou falar mal alguma coisa, o que ele faz? Ele fala Hare Krishna, para a pessoa se tocar e parar de falar do outro. Srila Govinda Maharaj já contaram várias vezes, vários devotos, em várias circunstâncias, que o devoto foi lá falar do outro, falar que o outro estava fazendo, e realmente o outro estava fazendo as coisas que não eram próprias. Mas veja só, não é para falar, para divulgar isso. E aí Gurudeva, quando o devoto começava a falar do outro, normalmente ele gostava de ler jornal, ele pegava o jornal e colocava na frente, entre ele e o devoto, que estava falando mal do outro. Ele só tirava o jornal da frente quando a pessoa parava de falar do outro. Isso é claro, veja só, o Guru deu o exemplo. Tem um outro exemplo de um devoto que foi 40 vezes para a Índia, um americano, ele já abandonou o corpo, e ele falou que um dia ele foi lá para Gurudeva e estava acontecendo algumas coisas nos Estados Unidos, e ele foi contar para Gurudeva. Contar assim, falar o que o outro estava fazendo. E aí Gurudeva abaixou a cabeça e não falou nada. Esse dia ele escutou e não falou nada. E aí passou, o devoto foi embora. No outro dia o devoto voltou e falou, Gurudeva, preciso falar com o senhor. E aí o que Gurudeva falou para ele? Se não for para falar mal dos outros, pode falar. Veja só. Então temos que nos policiar. Se estivermos num grupinho, ou em dois pelo menos, o que for, e um dos dois começar a falar do outro, o que o outro fez, enfim, glorificar é uma coisa, agora falar mal é outra. Ah, mas ele fez errado, não importa, é falar mal. O que nós temos que fazer? Falar, poxa, vamos mudar de assunto. Ser delicado, claro. Não vamos jogar a pedra no outro devoto, porque isso é algo natural para nós. Ninguém faz isso porque quer. É natural. Acontece alguma coisa, todo mundo quer contar. Normalmente o que acontece de ruim. Então, se estivermos num grupo de devotos e algum de nós começar a falar, e se nós mesmos começarmos a falar, e o outro companheiro, o outro devoto falar, poxa, vamos mudar de assunto, não vamos ficar bravo com a pessoa, porque a pessoa está certa. Temos que nos policiar com isso. Srila Maharaj fala, isso é ruim para a devoção. Falar dos outros é ruim para a nossa vida devocional, para o avanço devocional. Às vezes, você ouve a falha de alguém, sorri e fica para ouvir um pouco mais. Se sente interessado. Escrevi sobre isso em Orientação 4, capítulo Shikshamrita de Srila Rupa Goswami. Se você come comida salgada, como batatas fritas, sente um gosto agradável na boca, mas o estômago não fica cheio. Se por outro lado você comer chapati, arroz,
seu estômago ficará cheio. Da mesma forma, se você discute coisas ruins com outras pessoas, se discute as falhas de alguém ou ouve isso, pode sentir que é muito saboroso, mas na verdade é ruim para o estômago. Falar dos outros é desfavorável à devoção. Não é favorável à devoção. Não é bom. Já lhe disse muitas vezes, suponha que você esteja fazendo um sacrifício de fogo. Se você colocar uma gota de ghee no fogo e depois uma gota de água, seu sacrifício de fogo não acontecerá, porque o fogo se apagará. Da mesma forma, você pratica corretamente, mas às vezes também faz algo errado secretamente, pensando que ninguém pode ver isso. Mas Krishna sempre vê isso. Ele sempre observa o que você está fazendo. O Senhor e o Guru sempre podem entender o que você está fazendo. Podemos esconder algo de um ser humano ou dos outros, mas não podemos esconder nada do nosso Guru e do Senhor. Eles sempre saberão o que estamos fazendo. Eles sempre sabem disso. Como foi dito agora e antes também, no início da leitura, a pessoa canta várias rondas por dia na Japamala e aí depois fica falando dos outros. Uma coisa anula a outra. Como foi dito, você faz uma cerimônia de fogo, você coloca o fogo no ghee e depois você joga água em cima. Como vai fazer a cerimônia do fogo se o fogo apaga? E o título dessa aula é justamente isso. Retira a devoção. Se você falar mal dos outros, retira a devoção. Se você ficar olhando os defeitos dos outros, isso vai anular, ele diminui a devoção. Não temos que ter esse espírito de fazer isso. Isso é muito ruim para a nossa devoção. Mas como eu falei, nós temos esse costume. Sempre fazemos isso, temos esse mau costume, esse mau hábito. Não esse somente. Temos vários maus hábitos. Mas não importa, temos que seguir o que o Guru está falando. Vamos evitar isso. Pelo menos tentar evitar. E se estamos na companhia de outro devoto, como eu falei, o devoto que está falando, o outro fala, vamos mudar de assunto. Não há problema em falar isso. Qual o problema? Ninguém está repreendendo ninguém. E no outro dia, de repente, aquele que começou a falar vai ser o primeiro a falar. Quando o outro começar a falar mal do outro, ele fala, poxa, vamos mudar de assunto. Outro dia fui eu, hoje é você. E isso vai continuar até que nós consigamos controlar. Se um pegar no pé do outro, mas é para o bem de todos. Se um pegar no pé do outro, isso será bom para todos. Não é questão de puxar a orelha. Não temos que ter o falso ego da pessoa falar, poxa vida, ele falou isso para mim na frente de todo mundo, né? Então temos que ter essa concepção. Ó, o título dessa aula, dessa parte da aula, é a sadhusanga, quer dizer, sem sadhusanga. Sem sadhusanga, sem associação com devotos, absorve a força espiritual. Já não temos muita energia espiritual, não temos muita força espiritual, como deveríamos ter. Se ainda continuarmos a fazer associação com não devotos, ou quando estivermos com outros devotos, ficar falando mal dos outros, a pouca força que temos será diminuída. Srivachar Maharaj não está puxando a orelha de ninguém. Ele está simplesmente nos orientando como nos elevarmos da forma correta. Quando fazemos um serviço devocional, ganhamos energia espiritual, ganhamos sukriti. E quando fazemos algo errado, devocional, é retirado isso. Você perde entusiasmo, você perde a vontade. Krishna não gosta que falemos dos outros. Shrimati Radharani não gosta.
é ofensa, a parada. A parada é o que Irada não gosta, o que Shrimati Radharani não gosta. O que Shrimati Radharani não gosta é ofensa. Não só ao Guru, mas ao devoto também, ao devoto de Krishna. O devoto do devoto do devoto. Não devemos ofender ninguém. Portanto, se houver alguma falha em nosso coração, se fizermos algo errado, devemos tentar não fazê-lo todos os dias. Se você acha que ninguém pode vê-lo fazendo isso e continuar fazendo errado, então aumentará lentamente e prejudicará sua vida espiritual. Devemos sempre evitar coisas ruins. Se pudermos sempre evitar o que é desfavorável à devoção, será bom para nós. Podemos ver os ensinamentos de Mahaprabhu. Podemos ver muitos exemplos do tempo de Mahaprabhu, do tempo de Srila Prabhupada, do tempo de Gurudeva e Guru Maharaj, e temos muitas lições, especialmente do tempo de Gurudeva. Então, o que eu quero dizer é que devemos sempre evitar má associação. Fofocar, conversar sobre os outros não é bom para nós. Não é bom para a nossa prática de vida devocional. É assim que devemos continuar nossa vida praticando. A fofoca, falar mal dos outros, colocar o dedo nos outros, na cara dos outros, para repreender, isso daí é a erva daninha que temos. Nós temos a erva daninha, como é dito nas aulas de Tulasi Devi, quando você rega a Tulasi, quando você coloca a Bhakti, vai colocando gradativamente devoção na sua alma, vai limpando sua alma, as ervas daninhas também crescem. E falar mal dos outros é erva daninha. Então, por isso que eu comentei sobre se alguém está falando, o outro vai e fala, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque ele está ajudando a arrancar a erva daninha. Shilacharya Maharaj fala, não deixa a erva daninha ficar forte. É mais difícil você arrancar uma erva daninha quando ela está forte. Começou a aparecer aquele brotinho, você vai lá e puxa. Qualquer criança consegue arrancar isso. Qualquer pessoa, se ela está forte, enraizada, é muito mais difícil. Então temos que arrancar as ervas daninhas. Temos que parar de fazer coisas erradas. Se começarmos a tirar isso no início, é mais fácil de depois conseguirmos. Se deixar enraizar o defeito que temos, achando que ninguém está vendo, mas Krishna está vendo, como Shilacharya Maharaj falou. Se alguém tem vergonha de fazer algo na frente de um devoto, é porque é errado. Então vamos parar de fazer isso e pedir para Deus mais fé, mais serviço, mais devoção, e isso daí irá tirar todas essas falhas que temos, esses maus hábitos que temos. É isso que Shilacharya Maharaj tentou falar para nós. Não tentou, mas ele deixou muito claro, né? Ele falou claramente para nós o que devemos fazer com fofoca, com falar mal dos outros. E ele escutou isso, claro, de Srila Govinda Maharaj também. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se não tiver pergunta, vamos cantar o Nama Sankirtan. E amanhã continuaremos a aula às 20 horas, como eu falei, às 19 horas com os mantras, o Arati, Parikrama em Shri Tulasi Devi, todos os processos devocionais importantes estamos fazendo no programa à noite no Templo de São Paulo. O programa completo, então quem puder ver, quanto mais assistir, melhor para a nossa alma, para a minha e para a sua. Vamos então, Nama Sankirtan. E amanhã, só para terminar, antes de cantarmos, amanhã é jejum Mahaduadashi. Eu postei um texto, tanto no Facebook como no grupo do Templo de São Paulo,
sobre Mahadwadashi, é uma aula de Shilacharya Maharaj explicando o que é, qual a importância de fazer. Então amanhã é um dia muito importante para aumentarmos o nosso serviço devocional e para cantarmos mais a Japamala, para escutarmos mais sobre Krishna, cantarmos as canções. Vamos cantar amanhã 2 canções a mais, que são as canções de Ekadashi, e fazer o jejum, de acordo com o que cada um está acostumado. O Anukalpa ou o jejum total não há problema, como diz Shilacharya Maharaj, se a pessoa continuar no serviço devocional.